Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Vamos começar uma série de aulas sobre probabilidade. Esta é a aula 1 e desenvolveremos algumas ideias básicas do assunto. Antes de tudo, vamos considerar uma situação. Lucas e Anitta vão disputar no par ou ímpar quem vai escolher o filme a que vão assistir. Anitta pediu par e, lógico, sobrou ímpar para Lucas. Qual é a probabilidade da Anitta escolher o filme? Então, para nós calcularmos aqui, veja que se trata de uma previsão, uma possibilidade. O evento não aconteceu ainda e eu quero saber qual é a probabilidade, quais são as chances. Então, veja bem, qual é o total de possibilidades que nós temos? Ou par ou ímpar. Então, são duas possibilidades. Já que se trata de total, refere-se ao denominador. Vamos escrever primeiramente em forma de fração para facilitar. E dessas duas possibilidades, qual é a probabilidade da Anitta escolher o filme? Ou seja, se ela escolheu par, então o par de sair par é 1 em duas possibilidades. Então nós temos aqui o resultado de 1 para 2. Esta é a probabilidade da Anitta escolher o filme. Também podemos escrever este número que está em formato de fração de outras formas, como número decimal ou porcentagem. Escrevendo em número decimal, eu posso ver claramente que a metade de 1 é 0,5. 1 dividido por 2, 0,5. Também pode, se é muito comum, se usar porcentagem. 0,5 refere-se a 50%. Então eu posso dizer que as chances da Anitta são metade, ou 0,5 ou 50%. Vejamos aqui que nós vemos que as chances são as mesmas para os dois. Metade para par, metade para ímpar. Quando nós usamos maneiras de descrever variáveis como média, moda, mediana, em videoaulas que nós fizemos anteriormente sobre medidas de tendência central, por exemplo, ou quando transformamos uma quantidade muito grande de dados em uma tabela de distribuição de frequências, nós fazemos interpretações ou chegamos a conclusões baseados naquilo que observamos. Já a probabilidade nos permite ir além dessas observações com esses dados. Nós entramos então no campo de tomada de decisão. Então nós podemos dizer que, de forma bem resumida, que probabilidade é o processo de testar hipóteses por meio de análise de dados. Então veja bem aqui, ó. Nós fizemos aqui uma previsão de chances, de probabilidade. Então, 50% de chances. Tá? Então, aqui, no dia a dia, nós formulamos perguntas como: qual é a chance de eu obter, por exemplo, um 10 em uma prova? Qual é a chance deste time ganhar o campeonato? Na conversa cotidiana, então, nós damos a essas perguntas respostas vagas. Por exemplo, provavelmente, muito boa chance, ou pouco provável. Com a probabilidade, nós podemos oferecer respostas mais precisas. Por exemplo, há 80% de chance ou probabilidade de chover. Então, em termos matemáticos, a probabilidade ela varia de 0 a 1. Embora às vezes a gente utilize no cotidiano uma porcentagem em lugar do decimal. Por exemplo, aqui pode ser que seja mais comum alguém dizer que tem 50% de chances. Mas em termos matemáticos, o mais adequado seria escrever em decimais. Por quê? A probabilidade, como eu disse, varia de 0 a 1, em que 0 seria impossível acontecer o evento, e 0,05, 0,1. Então, valores que estão próximos ao zero, eles
são assim, têm chances extremamente pequenas ou são extremamente improváveis de acontecer. No outro extremo, o 1 constitui a certeza. E as probabilidades muito altas, como 0,9, 0,95, 0,99, significam resultados muito prováveis. Então, quase certeza de acontecer. Tá? Então, algumas probabilidades são fáceis de calcular, como esta aqui, por exemplo. Mas a maioria das pessoas sabe que a probabilidade, por exemplo, de obter cara ao se jogar para cima a moeda é de 0,5, 50%, a mesma ideia aqui do par ou ímpar. Mas há situações mais complexas que podem envolver a aplicação de várias regras básicas da probabilidade. Então vale a pena nós aprendermos algumas dessas regras, algumas dessas operações básicas de probabilidade, já que nós tivemos que aprender as regras básicas e operações aritméticas. Então, por que não fazer a mesma coisa com probabilidade? Vale muito a pena. Então, esta aula simplesmente para nós desenvolvermos algumas dessas ideias básicas, um pontapé inicial, tá, desta sequência. Vamos a mais um exemplo. E, aliás, para calcular probabilidade, veja que eu utilizei primeiro o total de possibilidades. Então, o cálculo é assim, ó. Qual é a probabilidade de um resultado? Ou qual é a probabilidade de ocorrência de um evento? Eu calculo como? Isto é igual ao número de possibilidades favoráveis. No caso, a pergunta, qual é a probabilidade de a Anitta escolher o filme? Ela pediu par. Então, qual é a probabilidade de sair par? Então, par é a possibilidade favorável aqui. Então, vai no numerador. É a escolha que foi feita. Qual é o total de possibilidades? Então, eu divido pelo número total de possibilidades, ou total de vezes em que o resultado aparece ou o evento pode ocorrer. Nesse caso, só existe cara, ou aliás, par ou ímpar. Então, o total de possibilidades são 2. Então, 1 em 2. Então, é assim que nós calculamos a probabilidade. As partes dividido pelo todo. O número de possibilidades favoráveis dividido pelo número de total de possibilidades. Vamos a mais alguns exemplos aqui. Ana colocou em um pote balas de goma coloridas de mesmo tamanho, sendo 2 brancas, 3 amarelas e 7 azuis. Se ela pegar uma bala qualquer, sem olhar, qual a probabilidade de a bala ser azul? Então veja bem, primeiramente, é interessante nós sabermos qual é o total de possibilidades. O total de possibilidades é o total de balas que há no pote. No caso, qual é o total de balas? 2 brancas, 3 amarelas e 7 azuis. Eu somo esses valores aqui. 7 mais 3, 10, mais 2, 12. Então, o total de possibilidades são 12. Dentre essas 12 possibilidades, qual é o número de possibilidades favoráveis? As possibilidades favoráveis é o que se quer saber qual é a probabilidade de se retirar uma bala azul. Então, quantas balas azuis tem no pote em relação a essas 12 aqui? São 7. Então, 7 é o número de possibilidades favoráveis no total de 12 possibilidades. Então, qual é a probabilidade? 7 em cada 12. 7 em 12. Posso escrever também este número aqui em forma de decimal. Vejo aqui, como o numerador é menor que o denominador, é certeza que o resultado vai ser menor que 1, vai ser 0, alguma coisa. Então, dividindo aqui, é uma das maneiras de transformar este número fracionário em decimal, que é dividir o numerador pelo denominador. 7 dividido por 12, então eu vou colocar no zero aqui, vírgula, tive que trocar de 7 unidades para 70 décimos. O 12 cabe 5 vezes no 70. 5 vezes 12, 60. Quanto falta para 70? 10. Eu quero continuar a conta.
Então, 0 aqui para continuar. E quantos 12 cabem no 100? 8. 8 vezes 12 dá 96 e sobram 4. Vamos parar por aqui. Então, um valor aproximado. Então, aproximadamente 0,58. Veja que passou um pouquinho do meio. Se fosse converter em porcentagem, bastaria multiplicar por 100. Então, vezes 100, então isso equivale a 58%. Multiplicar por 100, como 100 tem 2 zeros, seria o equivalente a deslocar a vírgula 2 casas para a direita. 58% de chances da Ana retirar uma bola azul. 0,58 de chance. Em uma urna uma urna contém 15 bolas numeradas com os seguintes números. Estão aqui os 15 números, pares e ímpares. Retira-se desta urna uma bola ao acaso, sem olhar, e observa-se o número retirado. Primeira pergunta: é mais provável que o número escrito na bola seja um número par ou ímpar? Então vejam aqui que eu preciso saber qual é a quantidade de pares e a quantidade de ímpares para dar esta resposta aqui, para tomar uma decisão. Então aqui nós temos pares. Vamos contar os números pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 números pares. Então, já que eu sei o total, e que só há pares e ímpares, do total, que são 15, se eu retirar os pares, os que sobram são ímpares. Então, 15, os números ímpares. 15, que é o total, menos os 6 pares, isso é igual a 9. São 9 números ímpares. Então, já que a quantidade é maior de ímpares do que de pares, então é mais provável, a resposta, é provável que saia um número ímpar. É mais provável, não significa que vá ser retirado um número ímpar. Significa que é mais provável, há uma maior probabilidade de ser retirado um número ímpar. Segunda pergunta: qual é a probabilidade de o número da bola retirada ser um número par? Então veja, qual é o total de possibilidades? São 15, porque são 15 bolas, entre pares e ímpares. E eu quero saber quais são as chances de ser retirado o número par. Qual é a probabilidade? Quantos pares são? São 6. Então, são 6 em 15. 6 em cada 15. Eu posso ainda simplificar esta fração se der. Vejam que dá para dividir por 3. O 6 e o 15 são múltiplos do 3 ao mesmo tempo. Então, dividindo por 3, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. Quer dizer que a cada 5 bolas no total, há uma probabilidade de 2 serem par. 2 a cada 5. E aí eu posso escrever em decimal 2 dividido por 5, que vai ser o mesmo resultado de 6 dividido por 15. 0 aqui, vírgula 4 vezes 5, 20. Então, 0,4 ou 40% de chance. Já que eu sei que as chances de sair o número par são de 0,4, então qual é a probabilidade de o número da bola retirada ser o número ímpar? Então é a diferença, o que falta para 1. Então aqui eu posso fazer 1 menos 0,4. 1 é o total de possibilidades. Se eu tiro a possibilidade de ser par, o que sobra? A possibilidade de ser ímpar. Então 0,6. Essa é a probabilidade de um número da bola retirada ser o número ímpar. Se eu quiser escrever em forma de fração, seria 9 em 15. Dividido por 3, vai dar 3 em cada 5. Vejam que 2 quintos e 3 quintos, se eu juntar, eu chego a 5 quintos, que equivale a 1 inteiro. Tá legal? Então, esta foi uma aula de conceitos básicos de probabilidade. Até a próxima aula. Forte abraço virtual.